Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um seminário de inovação promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e Ensino, OPAG, da Universidade Federal do Tocantins. Hoje nós temos aí uma boa discussão e é um prazer estar com você conectado. Nós agradecemos a presença de pessoas interessadas na discussão, agradecemos a presença também dos alunos do Profinit UFT, da especialização em Gestão Estratégica da Inovação e Política de Ciência e Tecnologia, e sempre é um prazer estar aqui com vocês, discutindo, pensando, provocando possibilidades em torno da inovação, em torno da tecnologia, do empreendedorismo e de outras questões que são correlatas à própria prática da inovação e da transferência de tecnologia. Hoje nós vamos ter uma noite bem interessante aí com a discussão com dois colegas. Na verdade, nós vamos convidar para essa conversa duas pessoas que têm produzido aí bastante na área da inovação, e eu vou convidar para conduzir essa conversa, na verdade, o nosso colega aí, o professor Daniel Chaves, da Unifap, que vocês já conhecem de outros momentos e que está coordenando, inclusive, uma das nossas disciplinas agora. Então, boa noite, Daniel, seja bem-vindo, eu passo a palavra para você. Obrigado, Jacques, pelo aceite também, seja bem-vindo aí ao nosso encontro e às nossas discussões. Tudo bem, Gilson, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está aqui conosco. Para mim é um prazer muito grande me reunir com vocês para uma experiência de troca de conhecimento e principalmente para a gente estar aqui se articulando em favor de uma prática que para mim é determinante, que é a da gente ouvir quem está no mercado, e esse momento, que é um momento que faz parte da especialização em gestão estratégica da inovação, por si, dentro da disciplina de empreendedorismo em setores tecnológicos, que eu tive o prazer de ser convidado pelo Gilson para ser o ministrante desse conteúdo, eu fiquei pensando, né, Gilson, quem é que a gente chama para falar de empreendedorismo? Empreendedorismo é arriscar a própria pele, não é? É o skin in the game. Então, mais do que fazer uma conversa entre pares, ou seja, convidar mais um acadêmico, como eu sou invariavelmente, por mais que não me identifique como um acadêmico e muito mais como cientista, a gente tem que não falar para as pessoas o que fazer, mas mostrar o que está fazendo, né? E aí eu falei, tem uma pessoa que é perfeita para isso, que é o Jacques Andrade, que está aqui conosco. Jacques, muito boa noite, seja muito bem-vindo. A casa não é minha, eu também sou visita aqui na UFT, mas a UFT é um ambiente dos mais acolhedores que eu conheço e, sem dúvida alguma, você vai se sentir em casa como eu também me sinto aqui. Boa noite, Jacques. Boa noite, Daniel. Boa noite aí a você que está acompanhando, né, essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui essa noite. Daniel, antes de tudo, agradeço, né, o convite, agradeço aí a confiança. Para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui essa noite, né, nesse momento que a gente vai poder compartilhar, né, um pouco aí de insights, um pouco de histórias aí sobre empreendedorismo. Pois é legal, Jacques, porque uma coisa que eu acho que é das mais positivas dessa experiência que a UFT está fazendo através do OPAG, do Profinit, dessa especialização, é a ideia de que, obviamente, em primeiro lugar, a sua missão precípua é investir na qualificação dos quadros cidadãos, profissionais do estado de Tocantins, mas tem gente do Brasil todo conosco aqui, porque isso é algo muito interessante e muito fortuito, na minha opinião, que foi a percepção muito prática por parte do Gilson, por parte da equipe do OPAG, do Profinit, que a transformação digital nos coloca diante do mundo. Ela não nos coloca só diante do nosso entorno imediato. E ela tem uma capacidade de penetração em fronteiras, em ambientes que o presencial muitas vezes não tem. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo aqui, que, claro, vai se encerrar no tempo e no espaço, né? A gente está aqui, são 19h08 do dia 14 de setembro de 2021, mas esse conteúdo vai ficar ancorado e vai poder ser visto em vários momentos depois, né? Ele vai ficar como um conteúdo estático que vai poder ser assistido. Eu acho que isso é algo muito positivo da transformação digital
a gente poder conversar várias vezes. É um trabalho muito sério que vem sendo desenvolvido aqui. Eu queria já apresentar o Jacques, e sem muito mais delonga, passar para vocês quem é o nosso palestrante. Posso fazê-lo, Jacques? À vontade, meu amigo. Jacques é mineiro, né, Jacques? Sou mineiro. O sotaque não mente, né? Ele é comunicólogo. Não tem sotaque nenhum, rapaz. Os outros estados é que tem. Ah, claro, verdade. O Jacques é comunicólogo, é formado em comunicação social pela Universidade Federal de Viçosa, teve um título, atenção, de honra ao mérito pelo melhor desempenho acadêmico do curso na sua época. Se graduou também em pedagogia, é pós-graduado lato sensu em gestão da comunicação pela Universidade de Castelo Branco e Exército Brasileiro, com chancela da Unesco. O Jacques é mestrado já, e temos um enorme prazer em ser assim. Ele é mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amapá, que é o programa de pós-graduação do meu coração, que eu hoje tenho como o único, one and only, que eu leciono na Unifap. O Jacques está cursando doutorado em educação na Universidade Federal do Pará, ou seja, é um profissional que visivelmente, do ponto de vista da sua formação dura, transita entre comunicação e educação e ensino, e tem toda uma experiência como professor da Faculdade Estácio de Macapá, nos cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda, é professor no curso de pós-graduação de comunicação e marketing em mídias digitais e na pós-graduação em docência e gestão do ensino superior, foi professor temporário aqui do nosso curso de graduação em jornalismo na Unifap e convidado do curso de mídias em educação da Unifap também, além de ter trabalhado com a universidade. Enfim, se eu for falar todas as experiências do Jacques, a gente não sai daqui hoje. Mas eu queria dizer para vocês que o Jacques, o meu ponto nodal, né, meu ponto sináptico com o Jacques é através do Comertec, que é um grupo que eu tive um prazer muito grande em escrever o prefácio para o livro, que ele está lançando já. O grupo se chama Comertec, Comunicação, Mercado e Tecnologia. E o Jacques, além de toda essa experiência acadêmica, que eu considero absolutamente exemplar, o Jacques, ele é, além de tudo isso, um profissional do mercado. O Jacques, ele vai explicar para vocês, eu queria até que ele apresentasse para vocês como é empreender na economia do conhecimento, né, Jacques, que é o seu business. Eu acho que é o core do seu business, né? É a espinha dorsal, é conhecimento no centro da questão de mercado. Então, o Jacques, ele, além de um acadêmico que teoriza, que se doutora, que mestra, ele também é um empreendedor. Ou, na verdade, ele é um empreendedor que também é acadêmico? Essa é uma boa pergunta que o Jacques vai poder nos ajudar. E, Jacques, eu acho que a sua presença aqui ela vem num momento perfeito, porque na nossa disciplina, que está sendo apresentada agora sobre empreendedorismo em setores tecnológicos, no primeiro momento eu me dediquei a apresentar para eles o que é empreendedorismo conceitualmente, em um segundo momento imediato, a fazer uma tipologia do empreendedorismo, porque tem o intraempreendedorismo, o empreendedorismo público, o empreendedorismo digital, o empreendedorismo social, são vários tipos de empreendedorismo. Em geral, é uma palavra que tem a sua semântica muito associada ao capitalismo, a fazer o dinheiro. E, na verdade, o empreendedorismo tem muito mais a ver com uma postura de liberdade, né, Jacques? Tem muito mais a ver com uma postura de autodeterminação e tem muito mais a ver com a expectativa da pessoa realizar seus projetos. Então, o módulo que atualmente está sendo ofertado aqui na nossa disciplina, eu não gosto muito de chamar de mindset. É feio da minha parte, Jacques? Eu gosto de chamar de... não gosto muito. Eu gosto de chamar de comportamento e postura. Então, a gente está... eu tenho mostrado para eles alguma coisa do Richard Thaler, do Nassim Taleb, do Daniel Kahneman, que são pessoas que, ao falar do que é a experiência de sucesso do empreendedorismo, se voltam muito para a teoria da decisão, para o comportamento humano, para a percepção de risco, porque é muito fácil. Muitas vezes a gente no Brasil, que é um país que tem tanta dificuldade em fustigar, em acender a centelha do empreendedorismo, muitas vezes as pessoas trazem... Eu percebo isso, aí eu já vou começar a te provocar, tá, Jacques? Academicamente, a te provocar. Eu observo que há muita preocupação com modelos de gestão,
com toda a mecânica do processo empreendedor, de um lado, e do outro, há um criticismo muito grande com relação à ideia, especialmente de quem acredita num Estado mais voltado para o bem-estar social, que entende que é dever da esfera pública, das instituições públicas, garantir um emprego, que acredita que o empreendedorismo é um papo furado, que acredita que o empreendedorismo é um apanágio, é uma forma de passar pano no problema que hoje nós temos no Brasil, que é enorme, que é o problema, na verdade é global, né? Da desindustrialização e da decadência do emprego formal, ou pelo menos, se não da decadência, da crise do emprego formal. Então, Jacques, o empreendedorismo ele acaba, de uma forma ou de outra, sendo um espaço de muita emoção, né? Uma discussão muito, muito afetiva. Ou as pessoas amam o empreendedorismo e mergulham de cabeça nos vales, nos ecossistemas, no sistema S, ou elas são muito críticas. E aí, Jacques, o que é empreendedorismo? Explica para a gente. Vamos lá, então, Daniel. Antes de tudo, pessoal que está acompanhando a gente aí, peguem toda essa qualificação aí que o Daniel, né, gentilmente falou sobre mim na área acadêmica. Esqueçam ela um pouco, que hoje quem vai falar com vocês aqui é o Jacques Andrade, empresário. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa união aí dos dois lados, da academia e do empreendedorismo, mas vamos focar aqui na experiência, nesse empreendedorismo e inovação na prática, né? Mostrando aí o que a gente tira, né, da academia e aplica no mestrado. Respondendo a primeira provocação, Daniel, que foi feita um pouquinho atrás, né, será que eu sou um empreendedor acadêmico ou eu sou um acadêmico, né, que entrou ali no empreendedorismo? Então, respondendo aí primeiro, né, a essa provocação, eu sempre acreditei, Daniel, que se eu estou na academia, se eu estou na sala de aula para poder contribuir com o aprendizado de outra pessoa, eu preciso ter certeza de que aquilo que eu estou trabalhando de fato funciona. E eu só tenho como ter essa certeza se eu vou em campo, se eu vou no mercado e testo. Então, hoje, quando eu falo de teorias, né, que são aí aplicadas à prática do empreendedorismo, à prática da gestão, à prática da inovação ou da comunicação, eu estou falando de conceitos, né, e teorias testadas por mim, eu estou falando de vivências, né, empreendedoras e vivências que deram certo ou deram errado. Então, aí respondendo a sua segunda provocação aqui nesse sentido, quando você me pergunta o que é o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, a gente tem diversas, né, buscas, diversos caminhos teóricos para poder descrever, né, ou nessa ânsia que a gente tem de teorizar, de definir as coisas, mas eu acredito que o conceito mais próximo da realidade de empreendedorismo é assumir riscos para inovar, buscando uma recompensa, buscando algo, né, em troca, buscando atingir um objetivo. E de acordo com o objetivo que você tem, você vai sendo classificado aí entre esses tipos de empreendedorismo que você citou e que existem inúmeros de acordo com o teórico que a gente quiser seguir, né, de acordo com o teórico que a gente quiser acompanhar. Mas o empreendedorismo tem muito dessa questão que você colocou de colocar a sua própria pele em jogo, né? Então o empreendedor ele precisa assumir riscos, isso daí é indiscutível, né? E por isso a gente tem poucos empreendedores ainda no mercado. O Brasil ele é visto como um país empreendedor, mas ainda com poucas pessoas que de fato empreendem. O Brasil ele tem um potencial empreendedor grande, mas ele precisa dessa prática. E hoje o que mais limita esse potencial empreendedor aqui no Brasil é justamente esse medo, é justamente essa questão, né, de assumir riscos calculados que ainda está faltando aqui para o nosso público, né, aqui para o nosso país. Essa questão do empreendedorismo como algo romantizado, né, ou como você colocou aí, né, passando panos aí para tentar mascarar uma situação de falta de empregos, uma situação, né, de economia onde você não tem uma garantia
né, de bem-estar para toda a população. Bom, eu costumo ver empreendedorismo de duas formas bem claras, né, aqui no Brasil, que é o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. Aqui a gente tem muito empreendedorismo por necessidade, infelizmente, que é aquela pessoa que não consegue vender a sua mão de obra no mercado, ela não consegue se empregar, ela gostaria de se empregar, ela não consegue, ela não vê uma outra saída imediata para ela e ela pensa em fazer algo por conta própria, e a gente entra naquele conceito de autônomo, né, de profissional autônomo, para poder obter aquele dinheiro ali para sua sobrevivência. Então, esse é o empreendedorismo de necessidade. Só que o que pouca gente ainda percebe é que a gente precisa ter uma mentalidade mais empreendedora. E a educação no Brasil ela não é projetada para fomentar o empreendedorismo. Pessoas que têm aí uma idade mais próxima da minha, né, hoje eu estou com 40 anos, elas muito provavelmente tiveram uma criação, uma orientação familiar para o mercado de trabalho e não para o empreendedorismo. Né? A educação aqui no Brasil, né, isso está se transformando, mas ainda a passos muito lentos. A educação aqui no Brasil ela é a educação do medo, né? A educação da estabilidade, a educação do baixo risco, né? Onde as crianças elas são educadas para se qualificarem enquanto mão de obra, para poderem ter mais oportunidade de venderem essa mão de obra, né, para as empresas ou para os empresários. E isso precisa se transformar. Tem, inclusive, uma palestra que eu faço, eu gosto muito de ministrar essa palestra, que ela é para universitários, que tem um título provocativo justamente nesse sentido. Desempregado por opção. O empreendedorismo como estratégia de futuro. Hoje, e aí eu falo como professor de graduação, hoje o aluno ele entra em sala de aula na graduação, ele já entra com a única opção, eu preciso me formar para ter um bom emprego no mercado de trabalho. Né? Ele já entra fechando todas as outras portas. Aqui no estado do Amapá, né, o Daniel falou, não sou daqui, eu sou de Minas Gerais, né, vim para cá tem 6 anos. Aqui no estado do Amapá, a cultura da estabilidade é ainda muito maior em se tratando de funcionalismo público. Hoje aqui a gente tem em torno de 60% da população economicamente ativa, da população, né, que produz renda, em torno de 60% no serviço público. Então eu me deparo com alunos que entram na faculdade para poder fazer prova de concurso público e ter, né, um salário, uma estabilidade de funcionário público. Então, o empreendedorismo aqui no Brasil ainda não é uma cultura, o empreendedorismo por oportunidade ainda não é uma cultura. E, com isso, a gente limita muito o potencial das pessoas. Olha a quantidade de profissionais excelentes que se qualificam, né, em graduação, em especialização e não arriscam em empreender por medo de tentar, por medo do que não é estável, por medo do que não é conhecido. E com isso a gente tem o Brasil, que é um país, né, avaliado internacionalmente como um grande potencial de empreendedorismo, porém pouquíssimo usado, porque as pessoas ainda vêm dessa formação, dessa educação voltada, né, para o mercado de trabalho e não para o empreendedorismo. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar com urgência. E aí, Daniel, qual a próxima? Não, eu estou ouvindo aqui, Jax. E você tocou em alguns aspectos que são, de certa forma, particulares aqui para o estado do Amapá, mas eu acho que num país com 14, indo para 15 milhões de desempregados, isso do ponto de vista dos números mais formais, né? Porque se a gente quiser entrar na lógica funcional do emprego, observando, e aí a gente tem até hoje um problema no Brasil, né? Que na verdade é um problema global, que é essa mudança
do que é a dinâmica das cadeias produtivas, do que é emprego, dos conceitos, gerando uma mutação até e uma necessidade de adaptação dos próprios indicadores, né, Jacques? Quer dizer, como é que a gente mede produção de riqueza? Como é que a gente mede, já que o emprego talvez não corresponda mais ao emprego? Eu sou empregado de alguém? Eu trabalho em alguma empresa ou em algum órgão? Se esse conceito não dá mais conta da realidade, porque existem múltiplas formas complementares de renda, e a própria ideia do salário se dilui em favor da ideia de renda, a gente tem que repensar o que é o papel do empreendedorismo. E eu queria muito pedir a você para nos ajudar, Jacques, com um aspecto. Eu já vou começar vou quebrar o meu próprio protocolo. Eu estou vendo algumas boas colocações aqui nos nossos comentários. Vou rodar aqui atrás de uma que eu achei ótima. Deixe-me ver. Que foi a do Orlando. Ele pega o gancho daquela discussão que a gente estava tendo, que é a discussão comportamental, Jacques. Ele pergunta, qual é a principal característica... Olha como é legal a pergunta dele, hein? Porque ele vai direto ao ponto de tirar a gente da zona de conforto. Empreender, criar qualquer coisa é quebrar naturalmente, intrinsecamente, a zona de conforto. Então ele pergunta, o Orlando pergunta aqui para a gente, Orlando Magalhães, qual é a principal característica de uma pessoa que não tem vocação para o empreendedorismo? Empreendedorismo tem vocação? Você nasce Daniel, empreendedor ou você se cria empreendedor? Você faz nascer de si um empreendedor? Daniel, a gente tem muitos estudos apontando as principais características de comportamento do empreendedor, né? Tem, inclusive, uma linha de estudos da Unesco que ela buscou mapear, né, e tentar identificar esses comportamentos do empreendedor de sucesso nos diferentes países do mundo, né? E ela chegou aí a alguns comportamentos, e aí a gente não está falando de estudo, de teoria, nem nada, a gente está falando de comportamento. Ela chegou a mapear, aí, chegou a concluir alguns comportamentos que são comuns em diversos países nos empreendedores bem-sucedidos. E aí acabou ficando comum a gente falar sobre os comportamentos, né, do empreendedor. Quais são os comportamentos do empreendedor de sucesso? Mas eu gostei muito da pergunta do Orlando, que perguntou, né, justamente do ponto de vista contrário, né? O que um empreendedor não pode ter, o que uma pessoa não pode ter para ser empreendedor. E aí, antes de respondê-lo, eu vou pegar a sua provocação. Daniel, ninguém nasce nada. Eu não acredito em dons de nascença, eu não acredito em vocação de nascença, porque por trás de todo esse discurso, todo esse elogio de dons, né, e de vocação, vem uma série de limitações. Então, quando você pega uma pessoa, você fala, nossa, né, você tem o dom da fala. A pessoa introjeta isso como, eu só sei falar nessa vida, eu não faço mais nada de bom. Né? Meu dom é fala, então eu tenho todo o resto de limitação. Nossa, essa pessoa nasceu com, né, um dom para empreender. Pronto, ela não pode fazer mais nada na vida. Então, eu não acredito e não prego nada com relação à vocação, dons, nada pré-colocado na vida das pessoas. Eu sempre acredito na qualificação, eu sempre acredito na dedicação e na vontade. Então, quando você pergunta essa questão de vocação, existem pessoas que podem empreender com mais facilidade do que outras? Eu acredito que não. O que influencia nisso é o ambiente familiar, em um primeiro momento, é o ambiente da criação dessa pessoa, da formação, né, da personalidade dessa pessoa, e depois a vontade e determinação dela de se lapidar com relação a isso. Então, pegando ali um pouco do que eu falei anteriormente, a minha criação foi totalmente tradicional nesse modelo aí, né? Como eu falei, eu tenho 40 anos, nesse modelo que vem arraigado aqui no Brasil, da criação de se preparar para ter um bom emprego e pronto. Né? Meu pai teve um único emprego na carteira de trabalho dele, trabalhou, né, a vida toda em uma siderúrgica e queria que os filhos seguissem da mesma forma. Toda a minha família, todos os meus irmãos tiveram a mesma criação, o mesmo ambiente familiar.
isso não me condiciona a seguir. Mesmo eu tendo essa criação, eu tendo esse condicionante, eu tive a vontade, a persistência, a busca, o objetivo por um novo comportamento, que é o comportamento empreendedor. E aí, né, você não tem limites, você que busca, né, a sua qualificação e onde você quer chegar, né, os seus objetivos. Agora, o que uma pessoa não pode ter, o que coloca isso tudo por terra com relação ao empreendedorismo? Medo. É só isso. Medo. Medo de arriscar. Tem muita gente, pessoal, com ideias excelentes. Tem muita gente que, além das ideias excelentes, estuda e tem o caminho para poder colocar essa ideia em prática. Mas não tira nada disso do papel, porque tem medo. Medo de dar errado. Só que quando você não tenta, Daniel, você já tem aí, né, 100% de chance de não ter sucesso, porque você nem chegou a tentar. Então, o que derruba qualquer empreendedor? Medo. É isso que segura, né, muitos bons empresários aqui do Brasil, né, de deslancharem. É medo. E a inovação, né, e já pegando um pouco do gancho da inovação, a inovação na modelagem de negócios, ela traz para a gente um instrumento e uma ferramenta onde a gente consegue testar uma ideia de negócio com muito menos risco do que antes, com muito mais velocidade do que antes. Então, há algumas décadas atrás, para você tentar uma ideia de negócio, você tinha que tirar dinheiro do bolso, colocar no mercado, e se deu errado, você quebrou. Você só testava dessa forma. Hoje a gente tem outros mecanismos que promovem e proporcionam uma testagem mais segura de ideias de negócio. Então, respondendo, o que derruba o empreendedorismo hoje é o medo. Pois é, Jacques. A gente tem aqui uma outra colocação do Roberto Carlos, tá? Que eu vou pegar aqui nos nossos comentários. Eu acho que tá legal essa dinâmica, né, Jacques? O pessoal vai falando e a gente vai a gente interage, batendo bola. galera. Estamos aqui com muito 125 pessoas, viu, Jacques? Perfeito, muito bom. Eu acho que deve ter uns 3 parentes meus, o resto de todo mundo veio para te ver, viu? Deve ter uns 2 ou 3 parentes meus que eu divulguei aqui no grupo da família. Vamos lá. Jacques, a pergunta do Roberto Carlos. Jacques, você acredita que a desigualdade social influencia em empreender no Brasil? Olha que boa pergunta, hein? Porque tá aqui, olha, tá na tela já. Vejo que existe potencial e ideias na sociedade, mas falta oportunidade e conhecimento. Isso vai ao encontro, quer dizer, existe um fator subjetivo, difuso, que faz o medo acontecer, que diríamos é um aspecto comportamental, né, Jacques? Mas existe também um aspecto que não é tão subjetivo, nem tão difuso, ele é concreto, que é a necessidade material ou o contexto material, financeiro, econômico que a pessoa está passando, e isso faz toda a diferença. Num país onde nós vemos observando uma retração ao crédito, ao micro e ao nanocrédito, não é? A gente hoje tem, apesar de uma taxa de juros comparado a anos anteriores, muito baixa, a gente já teve taxa de juros a mais de 15% no Brasil, na Selic, e no início desse ano ainda era 2%, eu acho que sim, né? Ou seja, impactava positivamente na tomada de crédito, o que é algo determinante para o empreendedor, para quem está quebrado, para quem está duro, para quem está se descapitalizado e precisa levantar capital para alavancar o seu negócio. Tomar crédito é muito importante, com taxas de juros que sejam favoráveis, melhor ainda. Mas, vamos olhar aqui. E aí, Jacques? Desigualdade social pressiona o empreendedorismo ou nem tanto, na sua opinião? Pressiona sim, né? Não posso ser aqui fantasioso, né, a ponto de querer negar que a desigualdade social ela não influencia não só no empreendedorismo, mas em toda a trajetória, né, profissional e social, né, do cidadão aqui no nosso país. Então, com certeza, influencia sim, mas não é determinante, Daniel. Né? Assim, a gente precisa ter essa consciência de que desigualdade social ela influencia, mas a gente precisa também perceber que as oportunidades hoje de acesso ao conhecimento
elas estão muito mais acessíveis do que algumas décadas atrás. Claro que não é, né, de novo, não é aí o ideal, não é, né, o modelo que a gente espera, né, encontrar, que a gente gostaria de encontrar, mas a gente não pode negar também, deixar de reconhecer os avanços, né, que têm acontecido aí nos últimos anos. Então, só para ter uma ideia, né, não vou... Eu poderia dar meu exemplo pessoal aqui, né, de superação, de sair de uma classe econômica familiar, né, mais complicada e de mesmo assim, né, correr atrás com escolas públicas, faculdades públicas e tudo mais, mas isso daí eu acho que me colocaria como exceção e não é dessa forma, né? Vamos pegar no todo, né, a quantidade de pessoas economicamente, né, menos favorecidas que conseguiram ingressar no ensino superior nos últimos anos, né? Como que essa quantidade ela vem aumentando, né, com o passar do tempo? E aí eu já aproveito para poder dar uma desmistificada e uma cutucada também em um discurso que vem se formando de que para empreender eu não preciso estudar, de que para empreender eu não preciso fazer faculdade, que faculdade é uma coisa para quem é limitado, quem quer se limitar. Gente, não caiam nesse discurso, tá? Não sigam esse discurso. Normalmente, quem tem esse discurso, quem está propagando esse discurso, não passou pela faculdade, não tirou, ou se passou, não tirou proveito do aprendizado que ele teve acesso ali. Tá? A universidade, a graduação, né, e as pós-graduações que existem depois dessa fase, são a oportunidade que a gente tem de ter contato com uma gama de informação que a gente não teria acesso antes. E está tudo ali disponível para quem, né, tiver essa determinação de acessar esse conhecimento. Então, não caiam nesse discurso que está sendo aí espalhado pela internet de que não é necessário estudar, não é necessário entrar na faculdade para poder ter sucesso, para poder empreender, e que a faculdade ela limita a pessoa em vez de expandir. Não caiam nessa, tá, gente? Que isso é furada. Mas vamos lá. Desigualdade social interfere, sim, porém não é determinante. A gente vê, né, hoje muito mais pessoas com acesso a conhecimento, com acesso à informação, e a gente vê iniciativas, Daniel, como o Sebrae, por exemplo, que leva informação, leva qualificação, leva, inclusive, consultorias, né? Ela pega ali serviços de profissionais capacitados e leva para a população de baixa renda, né? Hoje, por exemplo, eu tenho oportunidade de atuar em projetos, né, que são projetos de empreendedorismo que eu poderia muito bem dizer que são projetos sociais, porque a gente vai trabalhar com aquela pessoa que empreende informalmente ainda, né, e auxiliar essa pessoa a pensar melhor, a estruturar melhor o seu negócio, a trabalhar, né, os principais eixos, né, de desenvolvimento ali do seu negócio. A gente vai trabalhar com pessoas que hoje são classificadas como MEI, né, mas que podem crescer, né, como que elas vão crescer e ampliar ali a sua empresa, o seu negócio, né, dentro daquele mercado. A gente trabalha hoje com projetos, né, ligados especificamente a empreendedorismo feminino, por exemplo, e aí em diferentes, né, níveis de evolução desse empreendedorismo. Enfim, existem hoje, Daniel, iniciativas diversas, né? Eu demoraria aqui uma semana para falar de todas, só as que eu me lembro. Existem diversas iniciativas que levam conhecimento, informação e essa atuação de profissionais capacitados em gestão, em consultoria nos eixos principais, né, do empreendedorismo, à população mais carente, a esse informal, a esse empreendedor individual, a esse micro e pequeno empresário, de forma gratuita ou muito subsidiada. Tá? Então, a gente tem muitas soluções gratuitas e outras soluções com subsídio de 90%, para você ter uma ideia. Então, assim, diferença de classe social, né, existe no empreendedorismo? Claro que existe, porque não tem como eu comparar uma pessoa que não teve estrutura familiar, que não teve uma educação empreendedora, que não teve um suporte financeiro, inclusive, para poder iniciar o negócio dele, aquela pessoa que já vem de um empreendimento que está na terceira geração de família. Não tem como a gente querer comparar.
mas não é determinante, né? Hoje, pessoas em qualquer situação financeira aqui no país, ela consegue ter acesso a esse suporte e consegue empreender com grandes chances, né, de ter sucesso aí nesse empreendimento. De novo, para mim o que diferencia aqui é motivação, determinação e assumir riscos, né? Essa falta aí do medo, ter essa questão de assumir riscos calculados. Para mim, esses pontos são os determinantes hoje, Daniel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos dar mais uma perfeito, Jacques. Vamos dar mais uma passeada aqui, porque tem algumas questões que estão sendo trazidas que eu acho que a gente consegue, ao mesmo tempo, citá-las e buscar uma convergência. Porque, vamos lá, o pessoal está acompanhando a thread, né? Está acompanhando a linha de raciocínio. A Maria Jaqueline Dias fez uma pergunta. Gostaria de saber qual o primeiro passo para uma pessoa se tornar empreendedora, como aplicar no dia a dia. Antes disso, o Jonilson Martins, um abraço para o Jonilson, trabalha comigo lá no mestrado em desenvolvimento regional. Ele diz assim, olha, ser um bom empreendedor seria um conjunto de valores individuais, formação, mapeamento da área de venda, análise dos riscos, quer dizer, bem como a nossa colega, o Jonilson já começa a fazer um tatear de como isso se faz, não apenas do ponto de vista motivacional, mas na prática, né? Tem uma outra pergunta bem bacana aqui sobre a questão da reforma tributária, que eu acho que não dá para tratar agora, mas a gente espera que futuramente o palestrante, quando for divulgar seus contatos, possa conversar. E tem uma última aqui da Bárbara Morim, que diz o seguinte, é a última pergunta aqui que chegou no chat. Pequenos empreendedores que estão no início têm muita dificuldade para evoluir, eu suponho que seja devido à precificação de seus serviços e produtos que estão acompanhando uma grande flutuação de preços. É verdade, nós estamos num cenário de certa volatilidade de preços, desde o início da pandemia. Alguns preços dispararam, depois caíram, outros só dispararam e não caíram nunca mais. Vou tentar amarrar essas três questões. Tudo bem, Jacques? Numa última, para a gente já caminhar para a nossa retinha final? Vamos lá. Na prática, Jacques, a gente está falando de arriscar a própria pele, nós estamos falando sobre fatores que impedem e fatores que não impedem. Na prática, objetivamente, colocando a coisa, como a gente diz, o barco na água. Quais são os passos para uma pessoa que quer ser empreendedora, mesmo que ela não esteja disposta a amanhã a abrir uma empresa? Tudo bem, mas que ela esteja disposta a se capacitar, a se proporcionar esse processo formativo de um perfil empreendedor. Como é que faz isso, Jacques? Vamos lá, então, Daniel. Primeiro ponto é a gente diferenciar o empreendedor do empresário, né? Muita gente pensa, poxa, eu queria ser empreendedor, então eu preciso ter uma empresa. Não é assim, né? Empreendedor é aquela pessoa que tem um comportamento mais voltado para essa solução de problemas, né? Para buscar novas soluções, buscar novas formas, né, de resolver alguma coisa ou de facilitar alguma coisa, né? Então, o empreendedor ele pode manifestar esse comportamento em diversos eixos da vida dele, né? Não necessariamente dentro de uma empresa. O empresário é aquela pessoa que constitui ou que adquire, né, uma empresa, né, uma personalidade jurídica, e ela utiliza essa empresa para poder gerar bens e serviços, para poder atingir, né, o seu objetivo. Aí lembrando que a gente tem, né, diversos objetivos também, né, empreendedores e empresariais. Então, necessariamente, você não precisa ter uma empresa para ser um empreendedor. E eu não estou falando aqui de informalidade, estou falando de comportamento. Mas vamos lá, se você quer empreender nesse sentido empresarial, empreender como um estilo de vida, né, e tirar ali o seu ganho, né, financeiro dessa atuação, acredito, Daniel, que antes de uma boa ideia, porque muita gente pensa, para empreender eu preciso ter uma boa ideia.
Eu acredito que antes de uma boa ideia, você precisa ter um objetivo, uma motivação. Motivação diferente de determinação, tá? Determinação é o que vai te impulsionar a alcançar esse objetivo. Primeiro, você precisa ter uma motivação, ou seja, tem que fazer sentido para você. E não é fazer sentido para mim, Jacques, que estou falando aqui, não é fazer sentido para o professor Daniel, que está ministrando aqui a disciplina, né, nessa pós-graduação. Tem que fazer sentido para você individualmente, porque é você que vai ter que acordar todo dia, né, 6 horas da manhã, por exemplo, 5 horas da manhã, para poder, né, correr atrás de alcançar esse objetivo. É você que vai dormir muitas vezes às 2 da manhã, 3 da manhã, e precisa se motivar para poder alcançar esse objetivo. Então, quando a gente fala, né, e é importante colocar isso aqui, Daniel, quando a gente fala em empreendedorismo, e muita gente, né, acaba vendo o empreendedorismo como algo tópico, e empreendedorismo é sim liberdade, e eu busquei o empreendedorismo por liberdade, por autonomia, né, eu tenho o meu lado acadêmico, mas eu não largo o empreendedorismo de jeito nenhum. Minha primeira empresa eu abri em 2008, né? Hoje eu tenho participações, né? Eu tenho a minha empresa principal, tenho participações em outras 2 empresas, mais uma aqui no Amapá e uma no Ceará, né? A gente está aí expandindo agora para um novo estado aqui da região norte. Hoje a gente tem clientes em diversos estados do país. Eu não abro mão do empreendedorismo, porque o empreendedorismo me dá liberdade de trabalhar com o que eu quero, de buscar novas soluções, de fazer diferença para as pessoas e ainda de obter retorno financeiro. Né? Um retorno financeiro aí superior a outras modalidades de trabalho normal, né, que existem aí no mercado. Agora, colocar isso como algo utópico, que muita gente coloca, também é desonesto, porque empreendedorismo vai te dar trabalho e não vai ter ninguém para ficar atrás de você te cobrando que você tem que trabalhar. Você tem que ter um compromisso com o seu objetivo e por isso eu coloquei que esse é o primeiro passo. Ter essa motivação. Tem que fazer sentido para você, porque muitas vezes você vai ficar sem dormir, muitas vezes você vai ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro da sua empresa, dos seus colaboradores, principalmente depois que você passa a ter, né, colaboradores. Isso daí vai gerar preocupação. Você vai começar a planejar e a se perguntar como expandir, ou se é a hora de frear um pouco, né? Então, vai ter preocupação, vai ter noite sem dormir, vai ter final de semana sendo trabalhado, mas vai valer a pena. Vai valer a pergunta, muito a né, pena. Jacques, do empreendedor, quer dizer, as 3 perguntas para quem quer ser empreendedor. A primeira é se você está disposto a não receber salário eventualmente. A segunda é se você está disposto a trabalhar no domingo. E o terceiro é se você está disposto ao que você está fazendo da melhor forma possível, com todas as condições a seu favor e ainda por cima poder dar errado. Ou Isso seja, aí. é muito complicado. Então, a minha percepção sobre esse assunto, e eu me considero uma pessoa empreendedora, não tenho interesse nenhum em ser empresário, nenhum, mas tenho um interesse total e me identifico totalmente como uma pessoa de perfil empreendedor, que abre iniciativas, que abre sendas, que busca perspectivas. E aí, Jacques, eu sempre digo isso para os jovens, né? Independentemente da idade do jovem. Tem jovem de 20, tem jovem de 80. Jovem é quem está se aproximando, né? Eu sempre digo isso para os jovens quando eles falam, eu quero perseguir, e a gente como educador se depara com isso rotineiramente, né? Eu quero perseguir uma carreira de sucesso, eu tenho um projeto pessoal que é chegar em tal lugar, ou eu tenho um projeto social, uma visão de sociedade que eu quero ajudar. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, mudar o mundo dói, e é difícil. E mudar a si mesmo é mais difícil ainda. Então, essa mudança comportamental, eu acho que ela é uma chave decisiva, da mesma forma que é uma chave decisiva, são chaves decisivas todos esses aspectos que são ligados a crédito, às condições materiais, e a gente está passando por um momento muito difícil no Brasil, em que essa discussão, da mesma forma que eu entendo que deve ser feita de forma muito persistente, ela não deve ser feita de uma forma atropelada. Então, é exatamente por isso, para a gente nem aqui projetar um idealismo, algo idílico sobre o que é empreender, e ao mesmo tempo também não criar uma visão pessimista, excessivamente cética,
que a gente chama aqui uma pessoa que empreende de fato, pessoal. Eu queria agradecer muito sua presença, Jacques. A gente tem um monte de colocações muito legais aqui. Eu estou vendo a Fernanda, o Fernando, o Alquineir, a Vânia, gente de todo o Brasil, o Guilherme, o Van Lins, Cleide, que são alunos da especialização. Eu queria pedir a você uma gentileza, Jacques, que você possa disponibilizar para essas pessoas que estão aqui nos assistindo. Nós, no auge, tivemos 125 pessoas. Agora a gente está com 109. É muita gente, né? É muito legal. São 19 horas e 49 minutos. Essas pessoas poderiam estar fazendo qualquer coisa da sua vida, mas elas estão concedendo sua atenção e acompanhando a nossa linha de raciocínio. Para mim, isso é uma honra, Jacques. Eu aprendi muito com você e aprendo muito com essas pessoas, porque elas já demonstram. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu brinquei com eles. Falei, quem aqui é empreendedor? Aí ficou todo mundo quieto. Eu falei, eu tenho certeza que aqui tem inúmeros empreendedores. Uma pessoa que se preocupa com cuidados com pessoas, com animais, com a natureza, é um empreendedor. Uma pessoa que se preocupa em melhorar uma metodologia de ensino ou uma ferramenta de trabalho é um empreendedor. Toda pessoa que quer transformar o mundo em busca de liberdade é um empreendedor. Então, filosoficamente, talvez na prática a gente ainda não identifique, porque justamente no Brasil é tão tímido, né, o debate sobre empreendedorismo, mas a gente já tem no povo brasileiro muita gente empreendedora. Falta atenção, falta estimular de verdade, desde o menininho da menininha até o adulto. Eu queria agradecer muito todas essas perguntas, dizer que o Jacques, eu queria pedir, Jacques, para você já caminhar na direção da conclusão, até para respeitar a sua agenda. A gente já está aqui há 50 minutos, né, quase. Quero te agradecer muito, vou agradecer depois, de forma mais especial, e queria pedir para você, além dessas palavras, meu amigo, você também deixar disponível os seus contatos, os contatos da UNA, que, para além de ser um negócio e uma consultoria, quem conhece o trabalho do Jacques sabe que ele tem uma missão educacional como algo decisivo. Então, eu queria pedir, por favor, Jacques, para você, além de tudo, de apresentar esse hub, que é a UNA, você também deixar o seu contato disponível. Certamente o pessoal vai querer aproveitar mais do seu conhecimento, desse manancial bacana. Tá legal? Claro. Vamos lá, então, começando pelo contato, Daniel. Eu só não tenho aqui um espaço no chat para eu digitar, senão eu podia deixar escrito, né, para o pessoal. Não sei se vocês consegue compartilhar digitar a tela com a gente, Jacques? Você está vendo aqui embaixo, na plataforma, tem um compartilhar? Tô sim. Se eu colocar no chat aqui, tem no chat Gilson, nosso, tem como vocês colocarem lá? Nosso querido Gilson. Coloca no chat privado, que eu coloco aqui na tela para nós. Ótimo. Porque como o meu nome ele é um pouco mais difícil de escrever, beleza, fica mais fácil passar por escrito. Beleza. Então, pessoal, a gente vai colocar aí o e-mail de contato. Né? Eu estou vendo muita pergunta bacana aqui que não deu tempo da gente responder. Muita peço coisa que vocês, boa. Pois encaminhem para mim por e-mail que eu vou ter satisfação aí de responder vocês. Tá? Isso aí, jax@consultoriauna.com.br. Quem quiser acessar o site lá da nossa empresa é consultoriauna.com.br. Bom, como o Daniel falou, eu tenho muito próximos para mim essas duas grandes áreas, né, de comunicação e educação, e principalmente essas áreas entre empreendedorismo e educação. Para mim faz muito sentido, e por isso eu falei com vocês sobre a importância, né, de fazer sentido para você individualmente a questão do empreendedorismo. Para mim faz muito sentido mudar, né, auxiliar, né, nem mudar, porque a gente não consegue mudar, né, muita coisa além de nós mesmos, é mais complicado, é mais doloroso, mas para mim faz muito sentido contribuir para essa mudança de mentalidade, né, da população com relação ao empreendedorismo através dessa educação empreendedora.
Então, hoje, a Una Consultoria ela trabalha com consultorias mesmo na área de comunicação, marketing estratégico para auxiliar, né, pequenos e grandes negócios, mas também com qualificação e educação empreendedora. Né? Em breve a gente vai estar com um projeto bem interessante nessa área, Daniel, de educação empreendedora aberto ao público. Aí eu já tenho aí pretensão de caminhar aí os meus estudos acadêmicos para essa área também de educação empreendedora. Acredito que a gente vai conseguir colaborar com mais pessoas e melhorar a nossa sociedade, né, dando mais acesso aí a essa liberdade que o empreendedorismo proporciona. Para mim foi uma grande honra poder dividir esse espaço aqui com vocês. Né? Espero ter contribuído um pouquinho aí para a caminhada de cada um de vocês e fico à disposição, novos convites. Né? Estou à disposição aqui, para mim é sempre uma grande honra e uma grande satisfação dividir esses momentos com todos vocês. Obrigado. Beleza, pessoal. Eu acho que por hoje é isso, meu anfitrião e amigo Gilson. Gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Gilson, que é um totem, né, gente? É um profissional que merece muito o nosso respeito pela qualidade do trabalho que ele desempenha, pela dedicação. Um profissional do calibre dele talvez pudesse se comportar de uma forma um pouco menos disponível, um pouco menos dedicada, mas não. Ele dobra a aposta na qualidade sempre. Isso é algo que eu tomo por referência. Queria agradecer muito o Jax, porque dedicou sem nenhuma vinculação institucional, sem nenhum jeton, pura e simplesmente pelo foco e compromisso com a questão do empreendedorismo, topou vir aqui conversar com a gente. Jax, a gente valoriza isso, e muito. Você dedicou e compartilhou com a gente algo que não tem valor, não tem preço que defina, é algo difícil de você dizer quanto custa, que é o conhecimento e a experiência de vida que gerou o conhecimento. Então, como é que eu vou precificar isso? Isso não tem como precificar, mas a gente tem como te agradecer com relação a essa sua generosidade e, sem dúvida alguma, a nitidez cuja qual você nos traz essa informação, a capacidade em tornar uma coisa tão complexa e tão cheia de fatores, tão capaz de ser aceita como algo viável. Queria te agradecer muito a presença de todos. E, Gilson, me dou por satisfeito para o momento. Certamente teremos muito mais, mas com respeito à agenda de todos, para que todo mundo possa terminar um dia de trabalho. Teve gente que certamente esticou quase que direto aqui para poder fazer sua refeição, ficar com sua família, descansar, estudar, trabalhar, o que mais a pessoa for fazer com o seu tempo. A gente respeita muito isso, preza muito por isso, agradece muito por isso, e, sem dúvida alguma, você, o Opage, o Profinit da UFT, são casas cujas quais a gente já chega descalço, né? A gente já chega se sentindo em casa. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Eu agradeço, Daniel, agradeço ao Jax, é a primeira vinda dele à UFT, né? Então, estamos aqui no espaço oficial da Universidade Federal Tocantins. Nós gostamos muito desse diálogo contigo, já que esperamos recebê-lo aqui em outros momentos também, tá? Para termos aí outras parcerias. E Daniel já é de casa mesmo, quando ele fala, né? Ele está lá na Unifap, mas já tem o UFT aí também como uma parceira e uma colaboradora na construção de propostas e de ideias. E eu queria agradecer a você que está aí conosco já passando dos 55 minutos, né, de conexão. Temos 121 pessoas conectadas, e como o Daniel bem falou, não é minha esposa, não é a esposa do Daniel, nem a esposa do Jax, que está conectado. Então, tem muito mais gente conectada, e isso é muito bom, porque revela o interesse que as pessoas têm sobre a questão do empreendedorismo. Nós sabemos das grandes dificuldades, mas, ao mesmo tempo, boa parte daqueles que encaram a parada vão no peito e na raça, como se fala, né? E vão construindo o seu caminho, e um caminhar que não é muito simples. Então, eu queria agradecer aqueles que se conectaram hoje, que não são ligados à especialização, que estão aqui,
os colegas lá da FASEC, que estão presentes, outros colegas de outras instituições, colegas do Profinit, que vieram para ampliar percepções sobre a temática. E eu agradeço muitíssimo ao Daniel e ao Jacques por terem partilhado esses momentos, essas reflexões, e aquilo que o Daniel falou é de verdade, né? Está parando aqui, nesse momento, mas isso vai reverberar muito mais pela internet à medida que outras pessoas forem assistindo o vídeo, à medida que vocês, que são alunos da especialização em gestão estratégica da inovação, adentrarem novamente no ambiente, lá nos vários espaços, interagirem, cobrarem, indicarem metas, mudanças, percepções. Lembre-se, você está construindo um espaço de aprendizagem, é um espaço nosso, né? Então, foi um prazer tê-los aqui e um prazer também ter vocês essa noite. Nós agradecemos demais e eu vou só passar novamente a palavra para o Daniel e para o Jacques, só para eles se despedirem, porque é sempre bom dar um tchau para todo mundo, né, depois de ouvir um pouco. Fiquem à vontade. Jacques, fique à vontade, amigo. Bom, gente, só agradecer, né, a cada um de vocês, o convite do professor Daniel, a receptividade do professor Gilson, reforçar que eu estou à disposição aí para novas parcerias em prol do empreendedorismo, podem contar sempre comigo, e agradecer a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo, né, e aqueles que vão assistir aí também, né, em um momento assíncrono, agradecer o interesse pela temática. Muito obrigado, pessoal, excelente noite a todos. Valeu, gente. Pessoal da especialização, fiquem de olho. O Gilson me desempenou algumas coisas que eu fui trocando o pneu do carro andando com relação à nossa disciplina. Eu sou visita faz gafe, não tem jeito, mas o Gilson já me explicou algumas coisas. Fiquem muito atentos no sistema lá no nosso AVA, porque eu vou colocar um informe para vocês que vai desfazer vários nós, e sempre caminhando na direção da simplicidade e na direção de proporcionar a vocês uma experiência confortável. Aprender não pode ser difícil, né? Porque senão aí a gente já torna o desafio maior do que ele precisa ser. E o nosso papel não é esse. No mais, gente, um ótimo abraço. Muito obrigado pela presença, especialmente da turma de empreendedorismo nos setores tecnológicos. E a gente vai se vendo, vai conversando. Valeu. Boa noite a todos, aproveitem o restante da noite com suas famílias e se cuidem, hein? Saúde a todos. Até mais.